Boa tarde a todos vocês, mais uma vez aqui para a nossa 15ª aula, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Então vamos iniciando a nossa aula, sempre pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos envolva na sua luz, que nós possamos, em nome de Jesus e em nome da doutrina espírita, passar todos os ensinamentos necessários da aula de hoje e que todos nós, Senhor, possamos ser receptivos a essas informações. Que Jesus esteja ao nosso lado, agora e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, nossa 15ª aula, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. As qualidades morais e intelectuais do homem são, na verdade, a do espírito, né? O espírito necessita da forma humana, né? Da nossa identidade, da forma humana para se manifestar. Então, todas as faculdades inerentes ao espírito e que quando aqui encarnado, né? Nós chamamos o homem, nós, né? Então, todas as faculdades intelectuais, que são quais? As morais e as intelectuais, as da inteligência, não? Então, elas são as do espírito. O espírito é que possui essas qualidades, porque o corpo físico é matéria densa, né? Nada mais que isso. O indivíduo pensante nessa trilogia espírito, perispírito e corpo físico é o espírito. Então, quanto mais elevado o espírito, né, mais propenso ao bem será o homem, né? Então, o homem do bem é a encarnação do bom espírito. E a encarnação de um espírito que não é tão bom, um espírito imperfeito, né? Aí está caracterizado nesse homem, que não seria um homem do bem, seriam as imperfeições, o apego à matéria, aos gozos do mundo material, né? A não importância das coisas espirituais, das coisas elevadas, né? Então, essa é a diferença entre um homem de bem e um homem imperfeito. O homem de bem já tem uma consciência maior das necessidades espirituais e se esforça para adquiri-las, e quando as adquire, ele sempre exemplifica essas aquisições, né? Fazendo bem ao próximo. Mas o imperfeito é aquele que ainda se distrai com as coisas do mundo, né? Os vícios e tudo que envolve o mundo aqui da matéria, né? As coisas que nos chamam a atenção e que nós indevidamente nos deixamos levar por essas coisas que uma hora vão acabar e não são de nenhum interesse para o espírito, né? O espírito necessita mesmo dos ensinamentos intelectuais e morais. Então, o espírito, quando aqui encarnado, ele traz consigo as suas aquisições para a sua elevação, de acordo com a sua conduta e do seu interesse aqui, né? Todas as imperfeições que existirem na humanidade, elas provêm dos espíritos que aqui encarnam. Porque foi feita uma pergunta a Kardec, dizendo que fora essas imperfeições que a humanidade tem, se teria outras que não fossem dessa humanidade. E os espíritos disseram que não tem cabimento, né? Que todas as imperfeições são inerentes dos espíritos que aqui encarnam. São eles que as trazem, né? Somos nós, aliás, que trazemos as imperfeições. Cada um de nós tem a sua cota de imperfeição. E no mundo que é de espíritos imperfeitos, as imperfeições são as daqui mesmo, que nós mesmos trazemos para cá, né? O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais, intelectuais e morais. Por que isso? Porque podem existir pessoas que achem, né, que dentro de um mesmo corpo haveriam dois espíritos, um para as coisas intelectuais e outro para as coisas morais, para as atitudes morais, né?
E nós sabemos que não, isso não é possível. Por quê? Porque cada espírito tem o seu corpo específico. Não podem dois espíritos abrigar o mesmo corpo. Então, as faculdades de um mesmo espírito são as duas, né? O que eleva um espírito? Nós já conversamos. A moral e o intelecto, aquelas duas asas que têm que estar equilibradas, né? O espírito puro, ele tem essas duas asas equilibradas. E que através das encarnações, né? Através das encarnações, nós vamos ter um tempo para igualar, né? Equivaler essas duas asas. Porque em algum momento nós estaremos mais na parte intelectual desenvolvidos, mas nem tanto na moral, e vice-versa. Às vezes evoluímos mais na moral e deixamos a intelectual de lado. E nós sabemos que o espírito faz isso como? Em etapas, que são através das reencarnações. Então, durante essas etapas é que nós vamos fazendo o avanço. Ora na parte intelectual e ora na parte moral, que é importantíssima para o espírito, né? Não adianta o espírito ser super intelectual, conhecedor de todas as coisas, mas moralmente deixar a desejar, né? Então aí as reencarnações estão aí para que nós possamos, através delas, equilibrar essas duas faculdades tão importantes para o nosso aperfeiçoamento, né? Espírito puro tem essas duas qualidades equivalentes, porque através das encarnações conseguiram fazer isso. E nós aqui estamos tentando fazer a nossa e tomando conhecimento destas coisas, né? Desse grau de importância da aquisição das qualidades intelectuais e morais para nós. Agora nós vamos falar da influência do organismo. Para que tudo isso aconteça, tem um elemento muito importante, que é do nosso corpo. Nós sabemos que está no espírito, toda a nossa inteligência, toda a nossa moral, tudo está gravado no espírito. Mas depende muito do nosso organismo também colaborar para que isso aconteça. Então, o que vem a ser um organismo? O organismo é um conjunto de órgãos que formam o corpo físico, né? O corpo físico, então, serve de instrumento ao espírito para que ele se manifeste, né? E também cabe ao homem uma coisa muito importante para que o espírito se manifeste: cuidar bem desse corpo. Nós já falamos em outras aulas que há espíritos que chegam no plano espiritual muito antes daquilo que foi determinado para ele, né? E às vezes por conta, às vezes não, a maioria das vezes por conta do mau uso da máquina orgânica. Lembra que eu falei que o espírito era o motorista do carro e que quando o carro quebrasse, o motorista tinha que sair de lá, que não dá para ficar? Então, quando o corpo orgânico quebra, não tem mais função, não tem mais vitalidade, o espírito não tem como ficar nele. Então, ele tem que voltar para o plano espiritual. Mas, se ele cuidar bem do corpo, ele vai conseguir atingir o tempo que foi combinado. E não chegar no plano espiritual e ter que falar que a máquina quebrou e que ele chegou antes, por descuido, através de tudo aquilo que nós já sabemos, né? O mau uso da máquina significa alimentação exagerada, vícios, estado de humor, uma série de coisas que castiga o nosso organismo e que vai também atrapalhar o espírito para que ele se manifeste adequadamente. Um corpo sadio, bem cuidado, né? Ele vai servir muito melhor ao espírito para que ele desenvolva as faculdades tão necessárias. E faculdades são essas? A intelectual e a moral, né? Então, a matéria, porém, ela tem uma característica, que é a densidade. O espírito, aquela flama, né, quintessenciada, é bem fluídica.
O perispírito, ele tem uma parte material, mas ele tem uma parte fluídica, o que o torna, então, bem mais leve. Agora, o corpo físico, a matéria orgânica, não. Ela é densa e ela é pesada, principalmente aqui no mundo dos espíritos imperfeitos. Então, ela meio que obscurece um pouco as atitudes do espírito, né? O espírito tem dificuldade em se manifestar livremente quando tem um corpo denso dessa natureza, um corpo muito pesado. Quanto mais nós vamos evoluindo, a nossa parte física vai ficando também mais fluídica, e isso ajuda muito o espírito, porque o primeiro obstáculo que o espírito imperfeito tem quando está encarnado é o próprio corpo, pela dificuldade que ele tem, né, de deixar transpor tudo aquilo que ele quer através de uma matéria tão pesada e tão difícil, né? Então, a matéria, então, ela é um dos obstáculos para a manifestação do espírito. E se nós ainda não cuidarmos bem desta parte orgânica, nós vamos dificultar ainda mais esse processo. E como a nossa intenção é reencarnar para evoluir, ou seja, aproveitar muito bem uma encarnação, mesmo que através de provas difíceis, de expiações difíceis, né, todos os obstáculos, mas nós temos que passar por isso. Então, nós não vamos colocar um peso ainda maior cuidando mal da máquina que está nos servindo, do corpo físico que está nos auxiliando para que nós possamos fazer toda essa trajetória para um fim muito bom, que é a nossa evolução, né? Bom, falado da importância dessa parte orgânica, que todos nós temos que ter muito carinho com esse corpo, né? Ele vai sim, com o tempo, ele vai perdendo a sua capacidade, né? Nós fazemos aquele círculo, nascer, crescer, desenvolver, depois envelhecer e morrer. Isso se nós cuidarmos bem, né? Nós vamos fazer esse processo que é natural e vamos dar tempo ao nosso espírito para que ele se desenvolva as suas faculdades tão necessárias, né? Agora, caso nós tenhamos assim um desrespeito ou uma falta de cuidado com essa máquina, nós vamos nos complicar ainda mais, nós vamos nos complicar muito, porque nós já temos vários obstáculos pela frente e ainda nós mesmos, através da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, dificultar ainda mais a nossa própria trajetória, aí já é demais, né? Então, nós falamos então das faculdades e da importância da parte orgânica. Agora nós vamos falar de um outro tema muito delicado, mas ao mesmo tempo muito importante e muito esclarecedor. Nós vamos falar agora sobre o idiotismo e a loucura. Exatamente, esses dois temas constam hoje da nossa aula, né? E é uma coisa que a gente vulgariza muito e às vezes as pessoas falam e não sabem nem mesmo o que estão falando, né? Quando nós chamamos as pessoas assim de idiota, né, louco, nós não temos uma noção completa do que isso significa, né? Ficou assim um termo pejorativo que às vezes no momento de raiva nós nos dirigimos aos nossos semelhantes falando isso, né? Falando que idiota, louco. Então hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre o que significa um espírito ou um homem, né? Um espírito encarnado, quando ele está nessa classificação de idiotismo e de loucura. Então, para a medicina, para uma medicina humana, ambos os casos são classificados como anomalias cerebrais, anomalias neurológicas, né? Nessa parte do corpo físico é que surge, então, o idiotismo e a loucura. Quando a parte cerebral, mental, neurológica, né, tem alguma anomalia. O idiotismo ou o cretinismo, que também Kardec menciona na nossa lição,
o cretino, né, também, juntamente com o idiota. A medicina nos diz que essa é uma deficiência mental e intelectual por deformidade orgânica. Então, é uma lesão nessa parte cerebral, nessa parte neurológica. É esse o diagnóstico de um irmão nosso que é diagnosticado como um idiota, como um cretino. Então, o idiotismo e o cretinismo está aí pela medicina dizendo que é uma deficiência mental e intelectual, né, por deformidade orgânica, uma lesão nessa parte física, não na espiritual. Então, a parte física que esse espírito está usando, o corpo que esse espírito está se manifestando, então ele tem uma deficiência. E essa deficiência está onde? Está na parte cerebral, na parte mental, neurológica, que é a parte mais importante do nosso organismo, né? Porque é através dela que nós pensamos, raciocinamos, refletimos. Então, uma lesão nessa parte é muito prejudicial ao espírito, né? E também tem a loucura, que é outra palavra que faz parte hoje da nossa aula, a loucura. Então, a medicina diz que a loucura trata-se de uma doença mental, de um transtorno mental cujas causas são patológicas. Então, na parte do idiotismo e do cretinismo, é uma deficiência intelectual e mental por uma lesão no cérebro. A loucura vem a ser uma doença mental ou um transtorno mental, cuja causa é patológica. Então, é assim, no primeiro caso, o espírito ocupa um corpo que já nasce com a deformidade. Então, a criança já nasce com aquela lesão no cérebro e na mente, uma lesão neurológica. O louco, não, ele pode nascer perfeito, mas com o tempo ele vai adquirir essa patologia, uma doença que vai mexer nessa mesma parte. Então, a gente vê que uma doença, ela pode ser tratada a partir de tratamentos, medicação. No caso da deficiência mental, do retardo mental, não tem essa possibilidade. Por isso que fala que é uma deficiência. E a loucura é uma doença, certo? A loucura pode não ser curada, mas ela tem medicamentos que dá para a pessoa viver, né? Torna a situação mais tranquila, vamos assim dizer, né? Dá para ter um tratamento, mas a deficiência mental não. O espírito nasce com o corpo lesado naquela parte, ok? Então, isso do ponto de vista da medicina, né? Esses conceitos são da medicina do homem. Agora, na parte espiritual, como que é visto isso? Né? Então, do ponto de vista espírita, essas anomalias são reflexo, né, daquilo que o espírito fez em vidas passadas. E agora ele sofre as consequências, né, de não poder se manifestar no corpo perfeito. É isso aí. Então, o espírito em vidas passadas, né, cometeu atos por livre, espontânea vontade, usou seu livre-arbítrio e se comprometeu profundamente. Então, o que ele está passando hoje, principalmente esses irmãozinhos que têm o retardo mental, a deficiência mental por lesão de nascimento, são espíritos que estão agora, têm essas anomalias que são reflexos, né? De vidas passadas. Então, hoje, eles estão sofrendo a consequência daquilo que fizeram. E tem um corpo cujo espírito não pode se manifestar
que não tem essa deficiência, né? Porque os seus órgãos estão o quê? Estão defeituosos, né? E os impedem de se manifestarem normalmente, ok? Então, quando nós vemos assim, crianças, né? E, enfim, chegam até o ponto de adultos, né? Com graves deficiências mentais, neurológicos, comprometimentos assim irreversíveis, vocês podem ter certeza, vocês estão olhando para um irmão, para um espírito que se equivocou lá em vidas passadas, né? Tomou atitudes que não foram assim como de um homem de bem, né? Se comprometeram a ponto de terem que voltar com o corpo físico lesionado nessa parte mental. Então, essas lesões dificultam ou até impossibilitam esses irmãos de se manifestarem normalmente, porque a parte física está lesionada. Esses espíritos não têm uma alma, como se costuma dizer, de natureza inferior. Fala assim, nossa, aquela criaturinha ali que tem um problema mental grave, vai ver que é um espírito ainda muito, muito imperfeito. Engano. Muitas vezes os espíritos nos disseram que frequentemente é muito pelo contrário. São espíritos inteligentíssimos e que usaram a sua inteligência para fazer o mal, para causar a dor, para causar o caos, né? Porque tem a parte intelectual desenvolvida, mas a moral não acompanhava. Então e nós vemos na nossa história, na história da humanidade, muitos personagens da história que cometeram atos abomináveis e que eram homens de uma inteligência singular. Mas a inteligência era muito grande, mas moralmente, vamos dizer assim, se fosse preciso, sei lá, sacrificar a mãe, um filho, sacrificariam, né? A favor daquilo que lhes interessava. Ou seja, eles tinham inteligência, faziam coisas monumentais, mas moralmente, se precisasse passar por cima das pessoas, eles não tinham dó, eles não tinham respeito, né, pelo ser humano, pelo seu próximo. Então, é por isso que a gente dá tanta importância à moral e ao intelecto estarem sempre equiparados, juntos, porque se um ou outro tiver defasado, nós vamos cometer ilícitos, ou por excesso de inteligência e falta de moral. Também não adianta você ser uma pessoa moralmente desenvolvida, mas intelectualmente não ter o conhecimento necessário. Porque nós precisamos conhecer de tudo, fazer de tudo para nós chegarmos a ser espíritos puros. Nós temos que passar por todas a escala de conhecimento que um espírito pode alcançar e toda a escala moral dele, de se interagir com o seu próximo. Então, nesse caso aqui, desses irmãos que têm anomalias severas na parte cerebral e neurológica, que comprometem uma encarnação inteira, aí atrás existem fatores que levaram a isso. E não é porque o espírito é de natureza inferior, não, muito pelo contrário, como eu falei, são irmãos inteligentíssimos, mas que abusaram da sua inteligência e não fizeram nada de útil para a humanidade, muito pelo contrário, né? Eles abusaram para fazer o mal através da sua inteligência, em vez de construir coisas favoráveis, construíram coisas desfavoráveis, né, para o seu semelhante. E hoje, né, estão aí usufruindo de um corpo defeituoso para fazer essa experiência e dar valor às coisas que Deus dá, né? Então, eles abusaram da sua inteligência, causaram esse transtorno ao seu próximo, mas principalmente a si mesmo.
principalmente a si mesmo, né? O deficiente mental, no estado de espírito dele, ele muito frequentemente, ele tem consciência do que está acontecendo, viu? Não tem consciência. Ou seja, ele espiritualmente, ele tem consciência de tudo. Por quê? Ele transmite a ordem para o corpo físico, mas como lá no corpo físico, na parte mental, tem defeito, o corpo não faz aquilo que o espírito quer. Ele não consegue interagir. Vocês imaginam assim um cego. O espírito não é cego. O que tem problema é os olhos na parte física. Então o espírito não vai enxergar, porque o meio que ele teria para enxergar quando está encarnado seria através dos olhos. Se os olhos têm defeito, ele fica na escuridão. Por exemplo, ouvir. Se a parte auditiva, orgânica, físico estiver quebrada, ele vai ficar mudo. Ele não vai conseguir ouvir. Se ele não conseguir ouvir, ele não vai conseguir falar. Lembra quando nós falamos daquela aulinha que não adianta o motorista pegar o carro, mas se o carro tem gasolina, tem fluido vital, mas não tem as peças, não vai conseguir fazer nada, né? O espírito não vai conseguir fazer nada. E esse é um caso. O corpo tem fluido vital, né? Mas tem uma determinada parte, que no nosso caso nós estamos falando aqui da parte mental, cerebral lesada. Então o espírito, ele quer fazer as coisas, só que ele não consegue, o corpo não consegue obedecer o espírito. Ele não consegue fazer o corpo físico atender àquilo que ele está mandando. Porque nós executamos aquilo que o nosso espírito está determinando, certo? Fazer o bem, fazer o mal, é o espírito que determina. Se o espírito é bom, as atitudes do homem vai ser boa. Lembra? Nós falamos no começo da aula. Mas, se a parte lesada não consegue fazer, o espírito sente. O espírito sabe disso. E vocês imaginem o desespero desse espírito, querendo se manifestar, dando ordem ao corpo físico, mas não acontece nada. Ele não consegue falar, ele não consegue interagir. Tem muitos deficientes mentais que praticamente vegetam a encarnação toda. Vegetam, porque o espírito não consegue mover nada, fazer aquele corpo atender às suas necessidades. Olha que interessante. Então, quando nós olharmos para um irmão nessas situações, né, claro que existem outras situações para que se chegue a isso também. Nós falamos na última aula que tem espíritos que imploram a Deus, às vezes, um corpo com imperfeição, para que ele venha passar uma prova bem difícil, para que ele possa se adiantar na sua evolução. Existem também, né? Mas como tem também espíritos que usaram mal o seu corpo físico quando ele era perfeito, né? Através da sua inteligência, e agora voltam para ocupar um corpo lesado. Quer dizer, ele vai ter uma inteligência maravilhosa, mas o corpo não vai conseguir fazer nada daquilo que ele quer, né? E é bom também, porque assim ele não se compromete mais do que ele já estaria comprometido. Então é uma questão de nós pensarmos, raciocinarmos a questão e ver como a misericórdia divina age, né? O espírito fez alguma coisa muito errada, comprometeu, reencarnou com o corpo lesado justamente naquela parte onde ele abusou, para ele ter consciência, né, e aprender com esse sofrimento que aquilo que Deus dá nós temos que usar para o bem. Então, às vezes, o remédio é amargo para nós podermos, né, quando a gente quer sarar de alguma coisa, às vezes o remédio é amargo. Então, Deus às vezes nos dá um remédio amargo para que nós possamos dar valor àquilo que nós tínhamos e não soubemos cuidar. Então, o deficiente mental, frequentemente, ele tem consciência de tudo que está ocorrendo e do seu estado mental. Ele sabe sim. Ele não consegue nos mostrar isso, mas os espíritos dizem que eles sabem exatamente o que eles estão passando e o que está acontecendo com eles. Deve ser horrível, né? Deve ser horrível.
Compreende que as dificuldades que tem para interagir com as pessoas são uma prova e uma expiação. Olha aí, eles acabam entendendo que essa dificuldade que eles estão tendo em interagir com as pessoas é, na verdade, no fundo, uma prova ou uma expiação para que isso tudo esteja acontecendo com ele. Então, deve ser uma tortura realmente. A situação do espírito na loucura agora. Nós estávamos falando até agora sobre o problema da deficiência mental, da deficiência neurológica, né? Lesionada. Agora, na situação da loucura, porque muitas vezes esses irmãos não nascem loucos, né? Nós nunca ouvimos falar que uma criança nasceu louca. Não, a loucura, ela pode até fazer parte do organismo, mas ela vem num desenvolvimento, ela vai se desenvolver como uma doença, né? Às vezes nós nascemos perfeitos e vamos desenvolver uma doença ao longo da nossa vida. Então, no caso da loucura também, é uma alteração cerebral que também é desenvolvida, é uma patologia, uma doença que com o tempo ela acaba surgindo. Por conta do quê? Essa doença é aonde? Na parte cerebral também, né? Então, eu vou até ler aqui para vocês, para não ter motivo de engano, o que os espíritos disseram a Kardec, né? A situação do espírito na loucura está na alteração cerebral, fazendo com que as impressões fiquem interrompidas e ele entre em perturbação. No seu íntimo, ele tem perfeita consciência, mas suas ações saem ao contrário do que ele quer, porque a mente está desorganizada e não o espírito. Então, olha que interessante. Então, ele vai desenvolvendo essa doença que se transforma num transtorno mental, né? Em que, de repente, aquele acesso chega a ele, né? Então, ele entra no estado de perturbação, porque ele está vendo que o raciocínio está ficando interrompido e ele não está conseguindo se manifestar como ele quer. Está havendo, então, um interrompimento nessa manifestação. Então, ele entra em perturbação. Por que não está acontecendo? Por que não estou conseguindo agir como eu quero? E essa perturbação, essa irritação, essa desorganização, ele dá uma ordem, só que o corpo acaba fazendo o contrário, o que deixa ele ainda mais perturbado. Olha que interessante. E isso por conta da alteração cerebral que está acontecendo, né? Então, a desorganização aí não é uma doença, não é uma deficiência, uma lesão. É um transtorno que ocorre e que, por esse transtorno, o espírito não consegue fazer com que o seu cérebro fique alinhado na sua parte neurológica para que o corpo execute aquilo que ele mandou. Então, quando ocorre aquela desorganização, o espírito entra em perturbação. Ele fica perturbado, é o que nós vemos nas pessoas chamadas loucas, né? Elas têm aquele acesso, né? Elas têm aquele acesso de loucura justamente porque o espírito está tentando dominar aquela parte orgânica e não está conseguindo, e não entende o que está acontecendo, e ele entra naquele processo de loucura, que depois ele volta a se acalmar, né? E esse é um problema que a medicação ajuda a diminuir essas alterações cerebrais, mas às vezes não consegue curar. Por quê? Porque atrás disso também existe uma motivação espiritual para que isso aconteça. Mas aí nós estamos vendo que o espírito, que o problema não está no espírito, nos dois casos, mas sim no corpo físico. O espírito, ele é doente, mas na parte moral. Se nós podemos dizer que um espírito está doente, é na parte moral, é nas coisas ruins que ele faz, né? Nas suas tendências viciosas que ele tem, o orgulho, a inveja, o egoísmo, a soberba, né?
os vícios materiais gerais, droga, jogo. Então, o espírito tem essas características na sua moral. Então, aí nós podemos dizer que é um espírito doentinho moralmente. Agora, na sua capacidade intelectual, o espírito tem, porque ele tem o livre-arbítrio de escolher os caminhos dele. Então, ele tem uma parte de inteligência, de intelecto, suficientemente boa para que ele escolha. Se ele quer fazer o bem, se ele quer fazer... Ele opta por isso. A parte moral, ele opta por isso. Então, quando o espírito chega num estado de ter um corpo lesionado, de ter a parte orgânica lesionada, é para ele sim uma lição. É um aprendizado para ele valorizar, né? Para poder ele tentar rever os seus conceitos, ver que realmente é um transtorno, que ele não vai conseguir nada, que vai piorar a sua situação. Então, tudo isso são situações que o próprio espírito se impõe através das suas atitudes. Então, é por isso que nós devemos sempre pautar pelas boas condutas. Porque a gente planta, mas na hora de colher, às vezes nós vamos nos surpreender, né? Como esses espíritos. Eles estão fazendo o quê? A colheita daquilo que eles plantaram. Deus é ruim? Não, Deus é misericordioso. Porque está dando para eles uma oportunidade deles perceberem a diferença. Olha, o espírito ele fica consciente dentro de um problema de lesão cerebral. Por que ele fica consciente? Porque Deus quer que ele veja a diferença de um comportamento bom e de um comportamento que ainda está irregular, que ainda está imperfeito. Então, não existe por trás dessas criaturas o abandono por parte de Deus. Muito pelo contrário. Deus está atento a esses irmãos e está tentando fazer com que eles mudem o seu comportamento conscientemente, para que eles vejam a diferença, né? Porque quando nós estamos aqui, nós esquecemos um pouco, mas o espírito, ele tem tudo gravado na sua caixa preta. Então, aquilo vai servir para ele de lição em algum momento, né? Então, vamos repetir. A parte de deficiência, de qualquer problema. Hoje nós estamos falando da loucura, do idiotismo e do cretinismo. Então, a lesão é aonde? Cerebral. Se nós estivéssemos falando de pessoas com imperfeições nos membros, nós estaríamos falando de braços e pernas. Hoje nós estamos retratando a loucura, o idiotismo, ou seja, a deficiência mental e intelectual e a doença mental, que é a loucura. Então, por trás desses quadros, nós temos espíritos em dívida, e que estão precisando de todos aqueles que estão à sua volta para auxiliá-los a fazer essa caminhada tão importante, né? Então, as mãezinhas que têm crianças nesse estado estão fazendo, assim, uma demonstração de amor ao próximo, né? Porque muitas vezes é prova para o espírito e às vezes é prova para os pais, mas às vezes não é só a prova para os pais, né? A prova só para o espírito. A prova para os pais é demonstração de amor. Embora nós saibamos que nem todos aceitam essas provas e muitos até abandonam crianças com essas deficiências, né? Espíritos, na verdade. E nós temos que pensar muito bem nisso, porque se é uma prova e uma expiação para o espírito, e se é uma prova e uma expiação para os pais, aí nós temos oportunidades, né, de um ajudar o outro, para que nós possamos o quê? Evoluir, né? Dar um passinho a mais em direção da nossa evolução tão esperada. Então, o espírito fica como que refém, então, né? Com todas essas manifestações orgânicas lesadas, o espírito fica refém do corpo. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer uma mágica
e resolver o problema do organismo. Ele não pode, né? Então ele se vê refém, efetivamente ele se vê refém de um corpo imperfeito e um corpo desorganizado. Então, só cabe a ele, então, fazer o quê? Ter muita paciência, muita resistência e que Deus coloque no caminho dele pessoas especiais, de coração muito grande, para abraçar esses irmãos nessas provas tão difíceis que ele está passando, né? E nós não sabemos também se futuramente nós vamos precisar também de mãos amigas encarnadas para nos auxiliarem nas nossas provas. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos aqui os Espíritos nos dizendo que após o desencarne desses irmãos, né, com esse processo reencarnatório tão difícil, né, tão angustiante, que o desencarne é necessário um certo tempo para que o espírito entenda o que aconteceu, para que ele assimile o que aconteceu. Porque são muitos anos, né, ocupando um corpo com uma lesão tão importante como é a lesão cerebral, passando por aquelas situações de, às vezes, vegetativa, embora o espírito esteja ativo, mas o corpo ele não consegue transpassar. Então, essa angústia, esse esforço que aquele espírito faz, né, em todas as anomalias dessa natureza, né? Nós sabemos que nós temos várias síndromes também que deixam a criatura bem alienada, né, no mundo real, mas o espírito não, o espírito está consciente. Então, quando ele desencarna, ele precisa de um certo tempo para que ele possa concatenar tudo aquilo que aconteceu. Se já para aqueles que não tiveram um processo desse orgânico tão severo, quando desencarna, já tem aquela perturbação que é natural, vocês imaginam um espírito voltando para o plano espiritual depois de passar muito tempo, né, ligado a um corpo com essa deficiência mental. Então, é necessário, então, um cuidado especial para com esse espírito. Vai demandar um tempo maior para que ele possa, então, voltar ao seu normal, mas com certeza tudo voltará ao normal e ele vai se inteirar do que aconteceu. Uma coisa que também provavelmente já estaria meio que ali prevista, né, no seu reencarne. E aí ele vai poder, então, fazer a tão esperada reflexão, né, para colocar na mesa tudo aquilo que aconteceu, para ele rever o que aconteceu, para que ele não precise mais passar por isso. Então, aquele período de reflexão que nós ficamos lá no plano espiritual, na erraticidade, é justamente para isso. Para nós fazermos os nossos balanços de tudo que nos aconteceu enquanto estávamos aqui encarnados, para que possamos tirar as nossas lições disso e ver exatamente aonde nós podemos melhorar ainda mais. Tudo isso contando com a misericórdia divina. Então, hoje nós falamos de temas mais ou menos curtos, mas muito delicados, em que vocês, lendo as lições do Livro dos Espíritos, as questões, vocês vão poder perfeitamente, né, ter uma compreensão maior ainda, tá? É um assunto muito empolgante, é um assunto necessário para que nós conheçamos, para que nós possamos avaliar os nossos irmãos que estão passando por essas provas, né? Para nós olharmos com outros olhos esses irmãozinhos nossos, né? Até com mais respeito, porque não é uma opção tão agradável do ponto de vista da humanidade, porque nós sabemos que a humanidade é muito preconceituosa e esses irmãos às vezes sofrem muito por preconceito. Então são provas terríveis, angustiantes, mas que tem o seu lado bom também, o aprendizado, né? E a conscientização
de que ser um homem de bem é a melhor coisa que nós possamos fazer. Então, um abraço a todos, uma boa semana. Vai seguir aí as nossas perguntinhas e eu peço a vocês que reflitam bem para respondê-las, ok? Um abraço, então, a todos vocês, que Jesus abençoe a todos vocês. Então, até!